Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, 13 horas e 15 minutos, essa tardinha de sexta-feira, 26 de setembro de 2025, centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Você já sabe meu nome, você já me conhece, eu imagino que sim, né? Se você diz que me conhece, né, não disse nada, mas se disser, eu confio, viu? Sou Alas Gabriel Abreviado, pesquisador científico, vinculado ao mestrado em Psicologia Cognitivo e Comportamental da University of Informatics and Faith em Flórida, curso à distância aqui do Centro da Capital da Tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil, né? E aqui estou gravando a aula de número 36 de Formação Docente 4. Recapitulando todo o conteúdo que estamos vendo nesse componente, na aula 31 vimos Epistemologia da Ciência e Produção do Conhecimento, aula 32, Metodologias de Pesquisa Qualitativa, aula 33, Metodologia de Pesquisa Quantitativa, aula 34, Métodos Mistos de Pesquisa em Educação, Ensino, aula 35, Pesquisação e Pesquisa Participante, aula 36, Ética em Pesquisa com os Seres Humanos, é esta aula, aula 38, Redação Científica, Normas da ABNT Internacionais, aula 39, Publicação Científica e Indexação de Periódicos, aula 40, Tendência de Pesquisa em Educação no Brasil e no Mundo. Apresentando aqui então a aula 36, trago o artigo científico, né, para emprestar insights e reflexões para essa temática dessa aula, o artigo intitulado Ética e suas implicações na pesquisa com seres humanos, publicado na revista, na revista chamada Horizontes, deixa eu ver aqui, por Melo e Melo, periódico Horizontes, Itatiba, São Paulo, Brasil, no ano de 2022, né, um artigo recente. O artigo versa sobre ética e suas implicações na pesquisa com seres humanos. Apresenta alguns conceitos e definições, bem como as normativas vigentes e o significado da ética aplicado na área de ciências humanas e sociais. Trata-se de um estudo documental de caráter exploratório com uma abordagem quantitativa e qualitativa e análise textual de dados realizada pela perspectiva da análise de conteúdo. As discussões sobre ética evidenciam parâmetros da tratativa ética, a importância dos protocolos de proteção da ética em pesquisa e os desafios das questões éticas que necessitam ser aguçados no âmbito das ciências sociais, humanas e sociais. Introdução. O estudo aborda o tema ética e suas implicações na pesquisa com seres humanos. A pesquisa representa o requisito de excelência da produção do conhecimento científico e ética a ciência é a ciência da conduta do pesquisador, pesquisadora nesse processo de construção. Guilhem e Diniz, 2014, consideram que a ética em pesquisa tem como objetivo aproximar ciência e ética e afirmar a cultura dos direitos humanos da prática da pesquisa científica em todas as áreas do conhecimento. Nessa direção, né, este trabalho aborda a ética e apresenta um debate centrado no tema pesquisa com seres humanos. A busca pela compreensão da dimensão da ética leva a refletir sobre os valores, né, que conduziam e os que conduzem à ciência e sobre a importância desses valores para os pesquisadores e pesquisadoras. Toda pesquisa com seres humanos impõe cuidados éticos com a necessidade de respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida às participantes das pesquisas científicas. Ademais, o debate ético deve não apenas considerar os resultados de um protocolo de pesquisa, como também acompanhar todas as fases de realização do estudo. A partir do exposto, o estudo objetiva abordar a ética considerando suas implicações na pesquisa científica e assim vislumbrar o significado da ética aplicada na pesquisa com seres humanos, especialmente na área das ciências humanas e sociais. Trata-se de uma pesquisa documental em uma abordagem metodológica mista, qualitativa e quantitativa de caráter exploratório. O locus da pesquisa foi a base digital do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade da Amazônia, na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas, PPG-SS-UFAM. No site do programa foram encontrados 113 dissertações catalogadas correspondentes ao período de 2010 a 2020, contudo o recorte temporal aqui definido corresponde ao quadriênio 2017-2020.
O critério de inclusão abrange dissertações com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, e que incluam no trabalho o certificado de apresentação de apreciação ética, CAI, né, que é um número definido lá dentro da Plataforma Brasil quando, né, o projeto ele é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E o critério de inclusão retira do estudo de dissertações com pesquisa com seres humanos realizadas fora do capital do Amazonas. A partir disso, 21 dissertações constituíram o corpo de análise deste estudo. O trabalho foi realizado em 2 etapas: catalogação das dissertações no site do PPG-SS, o FAM, e coleta de dados, e análise dos dados coletados na perspectiva da análise de conteúdo. Este texto está estruturado em 3 partes. Primeiramente, a ética e seus principais conceitos são abordados nas considerações iniciais. Segundamente, traça-se uma breve contextualização histórica da ética na pesquisa, especialmente naquelas com seres humanos, e apresentam-se algumas discussões sobre as situações emergentes e persistentes que levaram à aplicabilidade da ética e os primeiros documentos legais associados aos fatos históricos e aos valores éticos incorporados à ciência no contexto internacional. Por fim, expõem-se os principais aspectos normativos da ética em pesquisa no Brasil, em especial a Resolução 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, voltada para as ciências humanas e sociais, e alguns resultados da pesquisa. Ética, considerações iniciais. A ciência moderna é caracterizada como um conhecimento gerado a partir de métodos bem definidos, controlados, verificáveis e reprodutíveis. Para Ferrari, 1974, a ciência é definida como a sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas acerca de certos fenômenos que estuda. No entanto, o que se entende por conhecimento, define-se conhecimento como entendimento sobre algo, a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É o contrário de desconhecimento e ignorância. Etimologicamente é um termo de origem latina formado por conhecer mais mento, que deriva da palavra cognoscere. Em geral, conhecimento para a filosofia significa técnica para a verificação de objeto qualquer. Nesse sentido, depreende-se que conhecimento é a arte de averiguar uma realidade, em outras palavras, é o ato de adquirir informação sobre algum objeto existente no mundo. De acordo com Lefebvre, 1991, página 49, o conhecimento é um fato. Ademais, entre as características mais gerais do conhecimento, este autor pontua 3. O conhecimento é prático, o conhecimento humano é social e o conhecimento humano tem um caráter histórico. A busca por conhecimento é um objetivo imperativo na comunidade científica. As universidades e os institutos de pesquisas, dentre outras instituições, configuram-se como os maiores e mais relevantes espaços na promoção do ato de pesquisar. Embora o conhecimento não seja restrito à ciência, tampouco o único tipo de conhecimento é científico. De acordo com Ferrari, 1974, página 11, existem 4 tipos de conhecimento: o empírico, o filosófico, o religioso e o científico, e cada um possui características, umas universais, outras particulares e singulares. Dentre os tipos de conhecimentos, os que os diferenciam são a forma, o método e os instrumentos de conhecer. Este trabalho é embasado no conhecimento científico, aquele dito como real, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Nessa perspectiva, seu processo deve ocorrer e seguir um modo de fazer, isto é, deve haver um procedimento e ele deve ser formal e sistemático. Todavia, exige-se o cumprimento de alguns aspectos da pesquisa, a qual é o caminho para o conhecimento. Segundo Praxis 2021, a pesquisa teórica e empírica é pautada em rigorosos procedimentos científicos informados por valores e clareza de direção política. Nessa discussão constam os valores éticos da pesquisa. Para tanto, é impreterível a compreensão do termo ética. A Bagnano, 2007, página 380, conceitua a ética como ciência da conduta, o que leva à inferência de que são noções e informações do agir humano norteadas por valores e preceitos universais. Nessa forma, ética é a teoria da ação e do comportamento humano nas suas relações com o dever, portanto, reflexões sobre o agir do ser humano e para ele. Marx e Engels, 2002, página 79, afirmam que
A ética se fundamenta na concepção de homem como ser concreto, social e histórico. As condições materiais que determinam a existência humana, afirmação fundante da ética marxista. Para além disso, os autores defendem que a consciência nunca pode ser mais que o consciente, o indivíduo, e o ser dos homens é o seu processo de vida real, página 79. Nas palavras de Barroco, 2007, página 19, a ética é definida como uma capacidade humana posta pela atividade vital do ser social, a capacidade de agir conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidade de valor e objetivá-las concretamente na vida social. Isso é ser livre. Para Vasquez, 2003, página 23, ética é a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Cavalcante Melo, 2020, página 221, ponderam que a moral é objeto de reflexão, de conhecimento da ética e se materializa regularizando as relações sociais. Portanto, ética é um sistema de normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livre e conscientemente por uma convicção íntima e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. É nessa percepção que se pauta este estudo. Destarte, a discussão sobre a questão ética é um debate remoto e entender a conduta do ser humano diante dos conflitos morais e dos dilemas perpassa pela história da humanidade. Como o avançar da ciência desnuda conflitos e dilemas morais, evidentemente atribui uma conduta ao humano no campo da ciência que ganha ênfase nos debates. Todavia, quais valores consistem nas normativas? Quais as implicações éticas na pesquisa no campo da ciência? Costa et al., 1998, página 21, assinalam que ligar conhecimento e ética primeiro tornou-se um problema, pois a determinação necessária, ou seja, estabelecer parâmetros de necessidade e ações foi uma dificuldade. Entretanto, em determinado momento, fez-se necessária a regulamentação da ética no contexto da ciência, com valores norteadores para a aplicabilidade das pesquisas, sobretudo às com seres humanos. Uma breve contextualização histórica da ética na pesquisa científica. Em uma breve contextualização histórica, apresentar-se-á o caminho, apresenta-se aqui nessa subseção, o caminho percorrido da ética em pesquisa com seres humanos até o presente momento. Antes de tudo, a ética em pesquisa científica nem sempre foi um requisito para a sua aplicabilidade. De acordo com Braz et al., 1994, 100 páginas, os princípios éticos emergem em 1900 com um documento que apresenta normas para experimentação em humanos formuladas pelo Ministério da Saúde na antiga Prússia. Depois, em 1931, o ministro do Interior da Alemanha estabeleceu 14 diretrizes para normas terapêuticas e para pesquisa com seres humanos. Sendo assim, o surgimento dos primeiros documentos e diretrizes para a tratativa nas pesquisas com seres humanos. Contudo, foi no período de 1933 a 1945, no contexto do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, Braz et al., 1994, que surgiram os fatos ocorridos nas câmaras de gás em campos de concentração de extermínio, com a participação de médicos que acabaram por ocasionar uma cobrança de forma maciça em relação aos direitos humanos e aos valores éticos no conduzir das pesquisas científicas. Braz et al., 1994. Gillian e Diniz acrescentam, 2014, página 13, que o fim da Segunda Guerra Mundial foi um marco no debate sobre ética em pesquisa. Os autores afirmam que, no período da guerra, as cobaias humanas eram obrigadas a participarem de experimentos cruéis, como beber água salgada para testar a sobrevida sem água potável. Outros foram mantidos em tanques de água com baixíssimas temperaturas a fim de verificar o tempo de sobrevivência após eles eram aquecidos para que se observasse sua recuperação termodinâmica. Crianças saudáveis eram infectadas com vírus de hepatite. Seres humanos eram submetidos aos procedimentos cirúrgicos sem anestesia para observar as reações, entre outros. Ou seja, eram experimentos realizados sem respeito ao próximo e à sua dignidade. Haja vista que a noção de direitos coletivos individuais ainda era fluida.
diferentemente do que ocorre na atualidade, quando direitos coletivos e individuais configuram conquistas sociais garantidas por leis e definidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ocorreu que, após o término da Segunda Guerra Mundial, tais experimentos foram amplamente divulgados, o que incitou um debate acerca dos valores éticos na aplicabilidade das pesquisas científicas, sobretudo com seres humanos. Logo, os experimentos, pesquisas cruéis ocorridos na Segunda Guerra Mundial foram considerados crimes de guerra, com direito a julgamento. Ainda por cima, esse conjunto de fatos e sua ampla divulgação levaram à elaboração de diretrizes em nível internacional para a pesquisa científica com seres humanos. Diante desse cenário, o Código Nuremberg 1947 marca esse evento e representa a entrada definitiva de princípios da cultura e de direitos na pesquisa científica, como resposta ao julgamento dos crimes de guerra cometidos em nome da ciência nazista. Segundo as autoras, o mencionado código foi o primeiro documento de proteção ética aos participantes, às participantes de pesquisas científicas e instituiu, por exemplo, o consentimento voluntário do ser humano. Reconhece-se que tal documento trouxe à questão ética uma resposta humanista, sobretudo às atrocidades ocorridas nas guerras. Contudo, os pesquisadores e as pesquisadoras não assumiram como referência ética para a ciência livre, página 9, justamente por conta da associação às denúncias e aos crimes. Entretanto, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, alavanca-se uma direção normativa de fato com algo sólido e de acordo com Cavalcante Melo, 2020, página 224, houve um salto na tratativa aos direitos, inclusive no âmbito da pesquisa. De certo, a Declaração Universal trouxe uma noção de direitos humanos, elenca princípios, fixa regras e estabelece a responsabilidade, que são referências para constituições de outras diretrizes inerentes ao ser humano. Neste sentido, a Declaração de Helsinki, de 1964, um documento considerado de referência internacional para a tratativa ética das pesquisas na saúde, com ênfase nos direitos humanos, versa sobre um conjunto de preceitos éticos que conduzem à pesquisa com seres humanos. Ademais, essa declaração é considerada a primeira padronização mundial para a pesquisa biomédica. O documento é um desdobramento de alguns preceitos éticos do Código de Nuremberg, porém com objetivos mais concretos de intervenção na prática de pesquisa biomédica. No entanto, tais documentos, como as declarações citadas, não se mostraram suficientes para resolver ou mudar os comportamentos dos pesquisadores e pesquisadoras no que diz respeito à sua conduta nas pesquisas, tendo em vista que outros episódios com comportamento antiético ocorreram no percurso da história, como o estudo Tuskegee, nos Estados Unidos, e financiado pelos mesmos nos anos 1970, com o objetivo de conhecer o ciclo natural da evolução da sífilis. A pesquisa se deu com 600 homens negros divididos em grupos, aqueles que recebiam tratamento e os que não recebiam. Esse é um dos casos mais discutidos na história da ética em pesquisa, tornou-se público por meio de uma denúncia publicada em um jornal. De acordo com Guilhem e Diniz, 2014, o que materializou o conteúdo na denúncia foi o descumprimento do princípio de consentimento livre e esclarecido, uma vez que não tinha sido informado às participantes que se tratava de uma pesquisa médica, contrariando o estabelecido na Declaração de Helsinki. Ainda com o propósito de vislumbrar as implicações da ética na pesquisa, situa-se o relatório Belmonte de 1974, criado por sua vez para relatar os debates éticos a partir dos casos de ampla divulgação. Para isso, foi constituída uma comissão a fim de propor diretrizes para os estudos futuros, que gerou um relatório com 3 princípios norteadores da ética em pesquisa, a saber, respeito pelas pessoas, beneficência e justiça, fundamentos da bioética. O percurso até a ética aplicada é longo, mas não distante. A ética em pesquisa científica acompanha a história da bioética. Dessa forma, pode-se afirmar que está associada à bioética, traz valores que a vida humana possui e baliza as atitudes do profissional, bem como as do pesquisador-pesquisadora, os princípios e as diretrizes necessárias para a realização da pesquisa com seres humanos.
Para além disso, por ser um campo transdisciplinar, a bioética está dividida em duas esferas: as situações emergentes, que são aquelas com as quais a sociedade tem que lidar em função da tecnologia na esfera da saúde, e as persistentes, que são situações ou conflitos existentes na sociedade desde os primórdios. A pesquisa com seres humanos é classificada como uma situação emergente da bioética. Diante das situações persistentes e das situações emergentes, um leque de legislações em nível internacional e nacional foi instituído para a aplicabilidade da ética, a fim de, assim, buscar garantir os direitos humanos no campo da ciência. Segundo Guilhem Diniz, 2014, página 76, é no intuito de minimizar os riscos e proteger os direitos e interesses dos participantes e das participantes que as diretrizes éticas estabelecem alguns elementos como fundamentais à pesquisa. Na continuidade das reflexões e do direcionamento normativo, cita-se a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, firmada em 2005 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que estabelece o respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual, como se observa no princípio presente no artigo 8. A vulnerabilidade humana deve ser levada em consideração na aplicação e no avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de vulnerabilidade específica devem ser protegidos e a integridade individual de cada um deve ser respeitada. Essa e outras diretrizes éticas contemplam a vulnerabilidade. Isso significa dizer que consideram a diversidade e as particularidades das pessoas ou dos grupos. Na atualidade, as pesquisas científicas seguem os estatutos epistemológicos de acordo com a sua área de conhecimento, pois cada uma possui estatuto epistemológico distinto, porém, independentemente da área, para a construção do conhecimento, consequentemente para a pesquisa. Pressupostos, estrutura lógica e postura teórica constituem esses elementos indispensáveis. Segundo Demo, 2006, a ciência é a construção do conhecimento com um método, além dos cuidados éticos, evidentemente. Para além disso, a ciência deve ser entendida numa dimensão social e cultural envolvida no contexto em que está inserida. Contudo, a ciência moderna tem sua validade e sua credibilidade asseguradas? Segundo Santos, 2002, citado por Loro, 2009, a ciência moderna passa a ideia de uma verdade absoluta e um conhecimento infalível. Entretanto, a verdade absoluta foi sustentada pelos paradigmas e pela relação de poder. Não existe verdade absoluta aqui na Terra, nem ciência absoluta. Tá? A ciência em geral e a modernidade em particular tiveram e têm relação marcadamente instrumental com a vida. No entanto, a ânsia por conhecer e transformar elimina a impressão, a ambiguidade e a contradição. Depreende-se que não existe verdade absoluta na produção do conhecimento, uma vez que há interferência de particularidades humanas e de valores, só existiria ciência absoluta se houvesse algum ser humano absoluto com uma mentalidade perfeita, com 100% de utilização das faculdades cognitivas, intelectuais, emocionais, etc. Não existe, então pronto. Não existe pesquisador perfeito, pesquisadora perfeita, metodologia perfeita, e, portanto, não existem resultados e conclusões científicas perfeitas absolutas. Pois o sujeito e o objeto não estão dissociados, logo não há neutralidade na ciência. Em fase do exposto, pondera-se que a ética normatizada não assegura que os direitos da pessoa humana estejam plenamente respeitados, todavia estabelece um conjunto de normas, princípios e valores com um direcionamento ético e político a fim de protegê-los. Entretanto, esses não são absolutos e devem ser continuamente aprimorados no sentido de garantir a integridade, a autonomia e a dignidade humanas. Principais aspectos normativos da ética em pesquisas científicas no Brasil. Nessa seção são pontuadas as principais normativas voltadas para a aplicabilidade da ética na pesquisa científica com seres humanos e apresentados alguns resultados de pesquisa sobre o tema. Inicialmente, faz-se necessário um detalhamento sobre a abordagem dos dados. Assim, como se trata de uma pesquisa documental, esses dados foram selecionados das dissertações constantes no site oficial do PPG-SS da Universidade Federal do Amazonas, especificamente das pesquisas com seres humanos produzidas no período de 2017 a 2020. O objetivo foi analisar nas dissertações a relação entre sujeito e objeto e identificar as exigências éticas do objeto e dos seres humanos da pesquisa. Para tanto, foram consideradas 21 dissertações, ou seja, 20% do total da amostra, e 106 pesquisas com seres humanos realizadas no período de 2010 a 2020.
Para melhor compreender, elucida-se que, do total de 113 dissertações catalogadas no site do programa, 106 são pesquisas com seres humanos. Ao considerar o recorte temporal definido, 2017 e 2020, tendo como marco a criação da resolução número 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe as diretrizes, e normativas reguladoras para pesquisas em ciências humanas e sociais, somam-se 42 dissertações. Depois da aplicação da fórmula, chegou-se a uma amostra de 36 dissertações e, considerados os critérios de inclusão e exclusão, 21 dissertações constituem essa análise, o corpus final da pesquisa. No contexto brasileiro, em 1988, surge a primeira regulamentação, considerada um marco inicial e concreto. A resolução número 1 de 13 de junho de 1988, que tinha por objetivo normatizar a pesquisa na área da saúde. No artigo 4º menciona-se que, em toda pesquisa em que o ser humano for submetido ao estudo, deverá prevalecer o critério de respeito e sua dignidade e a proteção de seus direitos e bem-estar. O Brasil não aderiu às normativas éticas de 1970, quando o mundo começava a estabelecê-las. Observa-se uma lacuna quanto ao período que demarca oficialmente o surgimento da primeira resolução com diretrizes específicas para a tratativa ética das pesquisas no país. No que se refere às normativas, é em 1996 que se solidifica o processo de regulamentação da ética em pesquisa no Brasil, com a resolução número 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, que instituía diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa com seres humanos no país. E o sistema brasileiro da revisão ética, que consiste nos comitês de ética em pesquisa e da Comissão Nacional em Ética em Pesquisa, CONEP. Guilhem e Diniz, 2014, página 47, consideram a resolução CNS 196/1996 como um divisor de águas na ética em pesquisa no Brasil. De fato, o sistema CEP-CONEP coordena e norteia a ética em pesquisa no âmbito nacional, uma vez que há uma institucionalização do sistema e que essas instituições possuem papéis definidos para a ética em pesquisa no Brasil. A figura 1 mostra as particularidades do CEP e da CONEP. Figura 1. As duas autoridades do CEP-CONEP. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, é a instância colegiada de abrangência nacional responsável pela análise dos aspectos éticos da pesquisa com os seres humanos, bem como a adequação e atualização das respectivas normas. Então, um projeto de pesquisa, para ser executado, por pesquisadora brasileiro, precisa ser submetido na plataforma Brasil, e quando ele é submetido, com toda a documentação necessária, as informações necessárias, ele vai direto para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP. Quando o projeto de pesquisa, o pesquisador, pesquisadora, um conjunto deles, está vinculado institucionalmente a uma universidade brasileira, ou até mesmo estrangeira, então quer dizer, o CONEP ele vai enviar esse projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa do vínculo que o pesquisador, pesquisadora responsável tem. Se ele está vinculado a uma universidade específica, então o projeto vai para as mãos do Comitê de Ética e Pesquisa desta universidade, com a qual esse pesquisador, pesquisadora responsável tem vínculo, para que este comitê específico avalie as questões éticas da condução dessa pesquisa, se aprovado, aí o pesquisador, pesquisadora, ele pode já executar a pesquisa. Quando a pesquisa é independente, quando o pesquisador responsável, a pesquisadora responsável, quem está conduzindo a pesquisa, o conjunto de pesquisadores, eles não têm vínculo com uma universidade específica, ou aliás, quando na verdade a pesquisa não está vinculada a uma universidade específica, então o CONEP, o que ele faz? Ele pega o projeto e ele vai encaminhar para um comitê de ética e pesquisa de uma universidade que, a critério dos doutores do CONEP, vai ser selecionado. Então, ele sabe muito bem qual a melhor universidade para encaminhar o projeto, qual que seria o comitê de ética e pesquisa, claro, que já trabalha com aquela temática, que já lida com aquele tipo de coleta de dados, envolvendo diretamente os seres humanos, então ele vai enviar para a universidade adequada, com um comitê de ética específico para tratar aquele tipo de pesquisa, aprovando, a execução pode ser feita, A pesquisa independente, isso independe se aqueles pesquisadores, pesquisadoras da pesquisa
se eles têm ou não algum vínculo institucional. Independe, se eles estão vinculados a alguma universidade nacional estrangeira, independe, se eles estão vinculados a alguma empresa, independe. A questão da independência da pesquisa é, se aqueles pesquisadores, né, que submeteram o projeto, se eles decidiram vincular aquele projeto de pesquisa a uma instituição ou não. Se eles não vincularam, então eles se cadastram ali como algum pesquisadora que não tem vínculo institucional, portanto aquele projeto não está vinculado a alguma instituição, é uma pesquisa científica independente. Caso os pesquisadores envolvidos, né, na pesquisa, né, as pesquisadoras queiram, né, vincular o projeto a alguma instituição, então é preciso declarar, né, comprovar que todos os pesquisadores envolvidos têm algum vínculo institucional, e então o projeto de pesquisa vai estar vinculado àquela instituição e, portanto, é o comitê de ética daquela instituição que vai avaliar, né, o projeto, aprovando para passar para a execução. Né, aprovou, já pode executar. Coletar os dados, tratar os dados, etc., executar aquilo que foi, né, aprovado, né, de acordo com o projeto submetido pela Plataforma Brasil para as mãos do CONEP. Os comitês de ética em pesquisa, o que é um comitê de ética em pesquisa? É um conjunto, né, de membros, né, de colegiados interdisciplinares e independentes existentes nas instituições que realizam pesquisa. Faculdades, centros universitários, né, universidades, sejam elas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, criados para defender os direitos e interesses dos participantes, das participantes em sua integridade e dignidade, para contribuir para o desenvolvimento das pesquisas científicas dentro dos padrões éticos. Tá? O CONEP ele gerencia todos os comitês de éticas, né, dentro do território nacional, de universidades, sejam elas públicas ou privadas. Né? E quando um projeto ele é encaminhado pela Plataforma Brasil, chega às mãos dele, ele avalia. Se o projeto está vinculado a uma instituição, então ele vai enviar direto para o comitê de ética dessa instituição para que esse comitê avalie. Se a pesquisa ela é independente de uma instituição, então o próprio CONEP ele seleciona uma universidade, né, que tenham, né, que já trabalha com essas temáticas, tem programas, né, de pós-graduação, né, estrito senso, né, que trabalham já com essas temáticas, né, que tenham linhas, né, direto, né, ou mais relacionadas com essa temática, e vão contribuir mais, né, para essa temática, vão dar mais peso também, é claro, né, para a aprovação, né, desse projeto, né, para a condução desse projeto, que vão saber atender melhor os pesquisadores na questão da condução ética né, de toda essa pesquisa. E o comitê de ética dessa instituição selecionado pelo CONEP é que avalia e aprova, né, esse projeto, aprovando pode ser executado. Em termos gerais, o CONEP a CONEP é formada pela Autoridade Nacional de Saúde, pelos comitês de autoridade institucional e pelos comitês de ética em pesquisa, uma autoridade local considerada como porta de entrada para o projeto de pesquisa que envolve seres humanos. A Autoridade Nacional da Saúde é o quê? É o Ministério da Saúde. Tá? É o Ministro da Saúde, a Ministra da Saúde. Tais instâncias são de relevância pública, uma vez que foram criadas a fim de estabelecer diretrizes e normas, e estas disciplinam as pesquisas com seres humanos atuantes até os dias de hoje. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, 2022, no Brasil existem 864 comitês de ética em pesquisa. Esse número reflete, na verdade, a data da publicação desse artigo. Tá? Então, na data da publicação desse artigo, que não foi publicado muito longe, né? Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver aqui quando foi publicado o artigo de novo. Só recordando aqui, ele foi publicado aqui, esse artigo é resultado da dissertação da primeira autora, né, a primeira autora quem que foi? Ruth Pereira Mello, e a dissertação dela ela foi defendida lá na Universidade Federal do Amazonas no ano de 2022, né, então, quer dizer, na data de 2022, né, é que tinha esse quantitativo aqui, pode ter aumentado, diminuído, eu não estou acompanhando essas metas, quem quiser acompanhar pode entrar no site do CONEP, pode entrar enfim, mas segundo, pode entrar lá no site do Conselho Nacional de Saúde, lá que foi coletado esses dados, né? Então, em 2022, né, conforme consta, que é a data, inclusive, da publicação, né, deste artigo, a data da defesa da dissertação, né, da principal autora, né, dessa pesquisa, existiam 864 comitês de ética em pesquisa espalhados pelas regiões, a saber, região norte com 71 comitês de ética em pesquisa, Nordeste com 189, Centro-Oeste com 72, Sudeste com 378 e Sul com 154.
Destaca-se a importância de um comitê de ética em pesquisa nas unidades acadêmicas, visto que é uma autoridade local que detém autonomia para a avaliação e propicia orientações educativas a fim de contribuir para o desenvolvimento, né, das pesquisas científicas dentro dos padrões éticos. Afinal, ter esse espaço institucional significa ter abertura para a apreciação ética dos projetos de pesquisas de forma bem próxima dos pesquisadores e pesquisadoras, o que torna os encaminhamentos mais acessíveis e denota a preocupação da instituição com a ética em pesquisa. Ainda sobre a Resolução 196/1996, sua enunciação de princípios éticos pautava-se em dois grandes objetivos. De um lado, assenta o debate sobre a ética em pesquisa em valores compartilhados pela cultura dos direitos humanos. De outro, permite a aplicação desses valores na prática da pesquisa científica. Enfim, a resolução CNS 196/1996 foi revogada. Atualmente está em vigência a resolução número 466 de 12 de dezembro de 2012, que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, fundamentos da bioética, tais como a autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça e a equidade, dentre outros. Visa ainda assegurar os direitos e os deveres que dizem respeito aos participantes e às participantes da pesquisa científica, à comunidade científica e ao Estado brasileiro. É uma resolução com definições gerais sobre ética em pesquisa, por isso é referência para todas as áreas do conhecimento científico. Embora essa resolução seja importante para a regulamentação dos cuidados éticos nas pesquisas científicas, a compreensão da ética trazida pela normativa sobre ética e suas especificações não contempla algumas situações características das ciências humanas e sociais. Isso desencadeia um leque de resoluções com normas aplicáveis às diferentes particularidades das pesquisas científicas. Dentre essas, destaca-se a Resolução 510, de 7 de abril de 2016, voltada às ciências humanas e sociais, cujas pesquisas científicas envolvem procedimentos metodológicos que utilizam dados diretamente obtidos com os participantes, as participantes ou informações identificáveis que possam acarretar riscos maiores do que as existentes na vida cotidiana. De acordo com Cavalcante Melo, 2020, página 225, somente em 2016, com a aprovação da Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, iniciou-se a tratativa das particularidades da pesquisa em ciências humanas e sociais. Pode-se considerar essa uma grande conquista da área, visto que, no cenário internacional, as normativas traziam pouco sobre as especificidades das áreas de ciências humanas e sociais. Com as pesquisas com seres humanos, não se configuram os estudos restritos às áreas biomédicas e de saúde, faz-se necessário que as exigências éticas contemplem suas particularidades com pertinência e adequação. Fatos com postura antiética, como já citado, também ocorreram e ocorrem nas pesquisas científicas, sociais e humanas, como os estudos liderados pelo antropólogo estadunidense Napoleon Chagnon, e considerados intrusivos sobre os Yanomamis. Yanomamis são indígenas que vivem nas fronteiras com a Venezuela. Nestes estudos foram realizadas por meios alicitatórios intervenções médicas para a retirada do sangue dos indígenas para ser enviado a laboratórios dos Estados Unidos. A tratativa ética em pesquisa com seres humanos, independentemente da área do estudo, configura-se uma prerrogativa. Além disso, ela deve considerar as especificidades de cada área, de forma a contemplar o que de fato se refere à pesquisa com seres humanos. A definição sobre esse tipo de estudo consiste em pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano em sua totalidade ou em partes dele, envolva-o de forma direta ou indireta, inclua o manejo de seus dados, suas informações ou seus materiais biológicos. A Resolução 510 de 2016 é um olhar para as metodologias das ciências humanas e sociais e traz características adicionais bem específicas, como etapas preliminares das pesquisas, definições de protocolos que não necessitam de apreciação ética, termos de consentimento ou assentimento com descrição detalhada do processo. Lembrando que termos de consentimento livre, esclarecido, TCLL, são destinados entre pesquisador, os pesquisadores que estão envolvidos, e pessoas adultas, que vão participar da pesquisa, seja na coleta ou outras etapas, E termo de assentimento livre esclarecido é quando envolve menores. No caso, são menores, que precisam assinar junto com seus respectivos responsáveis legais, sejam pais, avós, etc., aqueles que se responsabilizam legalmente,
termos de consentimento é para adultos participantes da pesquisa, né, e termos de assentimento para menores participantes das pesquisas. E registro a ser realizado com o participante da pesquisa. Essa resolução versa sobre a ética como uma construção humana, portanto, histórica, social e cultural. Considera também que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida às participantes das pesquisas científicas que envolvem seres humanos. Os preceitos éticos dessa resolução são condizentes com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como com outras legislações éticas. Para além disso, assentam peculiaridades das pesquisas científicas da área das ciências humanas e sociais, constituídas por princípios que contemplam valores universais no campo dos direitos humanos, tão necessários para a pesquisa científica, sobretudo as com seres humanos. No artigo 3º da Resolução 510/2016, sobre os princípios éticos das pesquisas científicas em ciências humanas e sociais, é indiscutível essa notoriedade, como se pode observar. 1. Reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica. 2. Defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de pesquisa. 3. Respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas. 4. Empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da produção de conhecimento resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi pesquisada. 5. Recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às diferenças do processo de pesquisa. 6. Garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas esclarecidos sobre o seu sentido e implicações. 7. Garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive o uso de sua imagem e voz. 8. Garantia da não utilização por parte do pesquisadora das informações obtidas em pesquisa em prejuízo dos seus participantes. 9. Compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos de coletividade, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação. E 10. Compromisso de propiciar assistência a eventuais danos materiais e imateriais decorrentes da participação da pesquisa, conforme o caso, sempre e enquanto necessário. Os princípios fundamentais trazidos pela Resolução 510/2016 são os valores éticos que possuem uma perspectiva voltada para a emancipação humana. Em face do exposto e em vista de tal questão se configurar também como política cultural e social, é um desafio assegurar, somente por meio de normativas, os direitos humanos das pesquisas científicas e incorporar a pessoa humana na sua totalidade, o poder e a liberdade. Outra diretriz importante a ser destacada diz respeito à questão das vulnerabilidades dos participantes da pesquisa, que corresponde à situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tem reduzida na situação da pesquisa a capacidade de tomar decisões e opor resistência em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos. Conforme Brito, Pérez e Vaz, 2011, a vulnerabilidade pode ser classificada em dois tipos: a decorrente de redução de autonomia ou incapacidade civil e a decorrente de uma condição sociocultural e econômica, ou seja, dois grupos de vulneráveis nos quais estão incapazes crianças, mulheres grávidas, doentes mentais e comportamentais, populações de países subdesenvolvidos e povos indígenas. Guilhem e Diniz, 2014, afirmam que vulnerabilidade é um conceito com várias facetas, pois a equidade destas levam a sério a proteção de grupos e pessoas vulneráveis. Para além disso, a vulnerabilidade deve considerar aspectos de diferentes natureza, individuais, idade, sexo, cor, condição de saúde, capacidade cognitiva, sociais, estrutura de proteção social e bens sociais, como saúde, educação e segurança, legais, normas e regulamentos que protejam os participantes de pesquisa, e culturais, construções sociais de gênero, raça ou idade, bem como representações sobre a ciência. É a partir do cruzamento desses aspectos que se consolida o conceito de vulnerabilidade. No gráfico 1 a seguir, constata-se que em 67% do total de 21 dissertações analisadas em um programa de pós-graduação, as pesquisas são direcionadas exclusivamente para participantes não vulneráveis, e
equivalente a 33% delas, das pesquisas, trabalham com seres humanos não vulneráveis e vulneráveis. Quanto às populações vulneráveis, foi possível identificar mulheres grávidas, adolescentes, idosos e populações de países subdesenvolvidos. Por fim, não foram identificadas pesquisas apenas com seres humanos vulneráveis. O gráfico 1 apresenta dissertações de sujeitos de grupos vulneráveis, sendo o sexo trabalhando tanto com sujeitos vulneráveis e não vulneráveis, quanto 14 trabalhando apenas com público não vulnerável. O reconhecimento das particularidades das populações vulneráveis quanto à sua natureza individual, social, legal e cultural, incorporados nos debates nas normativas éticas do campo das pesquisas científicas. No entanto, muitas vezes, tais sujeitos não têm visibilidade nas pesquisas científicas dentro das universidades. Nas pesquisas analisadas é perceptível a incompreensão desse quesito. É inexistente a identificação quanto às definições, principalmente dos grupos vulneráveis, embora os participantes e as participantes se enquadrem nesses grupos. Tal prática não é uma normativa, mas uma prerrogativa quanto ao tratamento ético, visto que pesquisas com pessoas ou grupos vulneráveis implicam outras exigências éticas que consideram fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais e políticos desse ser humano, algo de suma importância para o conduzir da pesquisa. Afinal, a postura ética dos profissionais, das profissionais e dos pesquisadores de quaisquer áreas do conhecimento deve ser compreendida e materializada como um dever, e pautada em implicações deontológicas. A pesquisa requer diversos fundamentos éticos e científicos pertinentes. No Brasil existe uma série de cartas e resoluções que constituem tais aspectos éticos. A análise das informações levantadas na modalidade quantitativa dessa pesquisa permite sinalizar uma indicação majoritária de uma resolução parâmetro para a tratativa ética das pesquisas científicas com seres humanos referenciadas nos trabalhos, como pode ser constatado no percentual de 55%, ou seja, 16 das 21 pesquisas, das 21 dissertações, enquadram-se na resolução CNS 466 de 2012. Trata-se de uma resolução com definições gerais sobre a ética em pesquisa científica, por isso é referência para todos os estudos desde 2012, depois da revogação da resolução CNS número 196 de 1996. A resolução 196 de 1996 não é mencionada nas dissertações analisadas, o que demonstra o conhecimento dos discentes, das discentes quanto às normas éticas vigentes. Além do mais, os comitês de ética em pesquisa não aprovam o projeto de pesquisas científicas com sinalizações dessa resolução como referência. Enfim, reconhece-se que a resolução 196 de 1996 foi um marco como diretriz e norma regulamentadora de pesquisas científicas envolvendo seres humanos, porém não deve mais ser referência da enunciação na ética em pesquisas científicas com seres humanos na atualidade. O gráfico 2 mostra as resoluções utilizadas nas pesquisas. Gráfico 2. Resoluções utilizadas como parâmetro para aplicabilidade ética na pesquisa com os seres humanos. Numericamente falando, apenas uma utilizou outra resolução, 5 utilizaram, não foi identificado na dissertação qual foi a resolução do Conselho Nacional de Saúde que foi utilizada. 7 delas utilizaram a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 510 de 2016 e 16 dissertações utilizaram a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 466 de 2012. Verificou-se que 24%, ou seja, 7 das 21 dissertações, além da resolução CNS 466 de 2012, também se fundamentaram em normas éticas estabelecidas na resolução 510 de 7 de abril de 2016, voltada para as pesquisas científicas nas áreas das ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvem a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, as participantes ou de informações identificáveis que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Depreende-se dessa informação a falta de uso ou uso reduzido da resolução como parâmetro ético, embora os pesquisadores e as pesquisadoras e o curso que cada qual frequenta compreendam a área da normativa, e o fato de todas as dissertações abrangerem o período da pós-criação da resolução 510 de 2016. Isso não desqualifica a pesquisa no quesito ético, contudo revela que ainda é necessário continuar avançando na discussão sobre a importância dessa resolução para as ciências humanas e sociais e enfatizar os aspectos adicionais relevantes e os preceitos éticos.
Os dados mostrados no gráfico 2 também apontam que 17%, totalizando 5 de 21 dissertações como pesquisa científica com seres humanos, não incluíram uma anunciação dos parâmetros éticos norteadores da pesquisa. Em outras palavras, não foram identificadas nessas dissertações quaisquer indicações a respeito das normativas éticas seguidas em todo o processo do estudo. Uma dissertação, ou 4% do total, aponta outra normativa como guia ético, que diz respeito a algo mais específico e pertinente às questões do contexto pandêmico. A pandemia da Covid-19 foi instaurada no Brasil no ano de 2020, em decorrência do surto do novo coronavírus, e assim outros protocolos de biossegurança foram impostos. Consequentemente, foram instauradas normativas éticas complementares às particularidades do movimento vivido. Enfim, notou-se que alguns protocolos de proteção configuram um aspecto dificultador e a secundarização da transparência revela uma lacuna no cumprimento das exigências éticas nas pesquisas com seres humanos no âmbito das ciências humanas e sociais. Observa-se ainda que a resolução número 510/2016, a fim de atender às particularidades da realidade das pesquisas nas ciências humanas e sociais, traz alternativas possíveis e legítimas de registro do consentimento ou do assentimento, documento em qualquer meio, formato ou mídia, com papel, áudio, filmagem, mídia eletrônica e digital, que registra a concessão de consentimento ou de assentimento livre esclarecido, sendo a forma de registro escolhida a partir das características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesquisa ou da participante da pesquisa em razão das abordagens metodológicas aplicadas. Tais cuidados éticos são possibilidades adicionais da Resolução 510/2016 e contemplam as particularidades das pesquisas científicas com seres humanos, não somente nas ciências humanas e sociais, como em outras áreas. Trazem também garantias em relação à questão da vulnerabilidade dos participantes e das participantes da pesquisa. A resolução considera que a ética em pesquisas implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes e às participantes das pesquisas científicas que envolvem seres humanos, entre outros aspectos. Outro assim, a questão ética deve não apenas considerar os resultados de um protocolo de pesquisa, mas acompanhar todas as fases de realização do estudo, tendo em vista que a ética em pesquisa é uma reflexão a ser incorporada já na fase do desenho da metodologia. Portanto, as discussões sobre ética, bem como os documentos normativos das pesquisas com seres humanos, tornaram-se prerrogativas, tendo como concepção que qualquer intervenção na pessoa, em suas características fundamentais, sua vida, integridade física e saúde mental, devem subordinar-se aos preceitos éticos. Não se deve deixar de perceber que, com os avanços do mundo da ciência e da tecnologia, também se cria resistência, logo o sentido da apreensão de valores deve ser considerado um saber prático, com pilares que fomentam o reconhecimento da dignidade, da liberdade, da autonomia do ser humano e a defesa dos seus direitos. Nas palavras de Souza, 2017, página 81, trata-se de uma ética crítica de classe, de base histórica, de perspectiva transformadora. Assim, em um sistema de normas pautado em valores emancipatórios, nessa perspectiva, as exigências éticas não devem ser vistas como uma burocracia sem fundamentos, mas como um sistema de protocolos de proteção a todos os envolvidos na pesquisa. Entretanto, a ética normatizada às práticas científicas pode perder toda a sua dimensão, sua compreensão de construção humana com valores de liberdade ao indivíduo consciente, pois muitas vezes as responsabilidades recaem sobre os pesquisadores e pesquisadoras e o rigor excessivo não assegura o cumprimento dessas exigências éticas. Ou seja, ela esbarra em situações de desrespeito porque é confrontada com valores diferentes, porém isso não significa que os protocolos de proteção não sejam necessários. Assim sendo, a ética não deve ser visualizada somente a serviço da ciência, como se espera aprisionar-se, uma vez que a ética possui uma dimensão muito maior. Evidentemente, a postura ética, sobretudo dos profissionais, das profissionais e das pesquisadores de quaisquer áreas do conhecimento científico, deve ser compreendida e materializada na construção do conhecimento, mas como assevera Vasquez, 1984, página 84, de forma livre e conscientemente por uma convicção íntima e não de uma maneira mecânica externa ou impessoal. Considerações finais. Para alcançar o conhecimento científico, algumas posturas são essenciais, entre as quais duas se destacam: ter um espírito científico e ser um pesquisador, uma pesquisadora com caráter ético.
Porém, discorrer sobre ética não se configura trabalho fácil, mas um desafio, pois a tenuidade do tema provoca receios e apreensões incorporados em necessidade, visto que as reflexões apresentadas foram no sentido de elucidar sobre sua importância em todos os contextos e sublinhar a ética como valor norteador do sujeito, seja ele pesquisador, pesquisadora ou um profissional, uma profissional. O estudo revelou que a ética em pesquisa nem sempre foi um quesito. Os princípios éticos emergem em 1900 na antiga Prússia, com um documento contendo normas para experimentação em humanos. O período de 1933 a 1945, marcado pelo crescimento do nazismo pela Segunda Guerra Mundial, com fatos como os relativos à câmara de gás, campos de concentração de extermínio e experimentos cruéis com a participação de médicos, ocasionou no conduzir das pesquisas uma cobrança de forma maciça em relação aos direitos humanos e aos valores éticos. Após o término da Segunda Guerra Mundial, tais experimentos foram amplamente divulgados, o que incitou um debate acerca dos valores éticos na aplicabilidade das pesquisas, mormente naquelas com seres humanos. No contexto brasileiro, a primeira regulamentação entre 1988 em 1996 surge a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, considerada como um divisor de águas para a aplicabilidade da ética nas pesquisas científicas brasileiras. Atualmente está em vigência a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, referência para todas as áreas de conhecimento científico, com definições gerais sobre a ética em pesquisas científicas. Assim, o Brasil dispõe de um leque de resoluções desde 1996, com normas aplicáveis a diferentes particularidades das pesquisas científicas, e a exemplo da Resolução 510, 7 de abril de 2016, que preconiza diretrizes e normas reguladoras para pesquisas em ciências humanas e sociais, e é um instrumento de suma importância para as garantias de proteção às pesquisas científicas dos seres humanos nessas áreas. O estudo mostrou que 67% das pesquisas são direcionadas exclusivamente para participantes não vulneráveis, todavia em 33% das pesquisas os sujeitos pertencem aos grupos vulneráveis, entre eles destacam-se mulheres grávidas, adolescentes, idosos e populações de países subdesenvolvidos. Incluir os grupos vulneráveis na pesquisa enfatiza que as particularidades das populações vulneráveis estão incorporadas nas normativas éticas. Entretanto, em relação ao cuidado ético, ainda há invisibilidade desses sujeitos no cotidiano das pesquisas científicas no âmbito acadêmico. Outro aspecto relevante é que 24%, ou 7 de 21 dissertações analisadas, além da resolução CNS 466 de 2012, também se fundamentam em normas éticas estabelecidas na resolução CNS 510 de 2016, essa voltada para as ciências humanas e sociais e ancorada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, a falta de uso ou pouco uso dessa resolução aponta para a necessidade de continuar avançando na discussão acerca da importância dos seus adicionais, atender às particularidades da realidade das pesquisas nas ciências humanas e sociais e oferecer alternativas possíveis e legítimas de registro do consentimento e assentimento e dos seus preceitos éticos. O reduzido uso da resolução é devido ao fato de que certos protocolos de proteção emanam algumas dificuldades na compreensão e podem levar à inobservância das exigências éticas. Assim, faz-se necessário, neste processo de pesquisa, seguir um estatuto e os cuidados éticos. O objetivo é assegurar um estudo ético e profissional com o intuito de minimizar riscos nas pesquisas científicas, independentemente da área de estudo, seja nas ciências biomédicas, nas ciências humanas ou nas ciências sociais. Contudo, apenas o enquadramento da ética nas normatizações não garante a proteção necessária que objetivo. Então, essa foi a apresentação dos principais aspectos, implicações éticas nas pesquisas científicas envolvendo seres humanos aqui no Brasil. Temos vigente aí as resoluções CNS, a 466 e a 510, 466 de 2012 e a 510 de 2016. A 466 aplicável a todas as áreas de conhecimento e as 510 aplicável às áreas das ciências humanas e sociais. Então, toda vez que você for submeter um projeto de pesquisa pela Plataforma Brasil para o CONEP, é fundamental que você baixe os manuais lá na Plataforma Brasil, com essas resoluções, que você lê as resoluções, conheça, é fundamental que você conheça como elaborar um termo de consentimento esclarecido, já tem modelos específicos que as universidades oferecem, que o próprio CONEP fornece, que o Comitê de Ética oferece, que você conheça toda a documentação necessária para enviar, termo de consentimento esclarecido, no caso, se os participantes forem adultos, termo de assentimento se envolver menores, para que menores e seus responsáveis legais assinem,
tem, né, o projeto de pesquisa, enfim, tem toda uma documentação, a lista está toda lá, né, nos manuais do CONEP, né, tem manuais específicos para tudo, né, e o CONEP é que faz essa designação do Comitê de Ética em Pesquisa, tanto para pesquisas, né, dependentes como pesquisas independentes também, para que um CEP avalie, aprove, né, e a execução possa ser executada seguindo esses procedimentos, essas implicações éticas na pesquisa científica. Quaisquer dúvidas, meu aluno, minha aluna, envie para mim por e-mail, né, pelo WhatsApp, encontros presenciais, no caso, se você tiver, né, disponibilidade para se deslocar até aqui, né, se não for muito dispendioso em termos de tempo e recurso financeiro, ou no caso faça chamada de vídeo, né, à vontade, né, por Meet, Teams, Zoom, né, caso você não tenha a possibilidade de se deslocar presencialmente até mim.